partir de agora, a notícia sem meias-verdades. Programa Sérgio Peron. Boa noite para você, quarta-feira, 16 de junho de 2021, inverno brasileiro, e nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa, desejando a você uma excelente noite, que tenha tido um excelente dia, né? E que a noite seja também bastante tranquila. Nós temos temperatura, eu nem vi a temperatura, vamos ver aqui, como tudo é ao vivo, nós vamos ver aqui agora a temperatura, que ninguém me falou também, entendeu? Temperatura, lá fora tá friozinho, eu estava sentindo ali, 15 graus. Ó, 15 graus de temperatura. Então, dita temperatura, o nosso programa já está no ar com os seguintes destaques. Em Brasília, governador cassado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, conseguiu um habeas corpus para não depor na CPI da pandemia, mas ele resolveu ir à CPI, né? Irritou os senadores e deu um bate-boca que vocês vão ver aqui daqui a pouquinho. Aqui em Santa Catarina, o governo do estado prorrogou o decreto sobre as regras das medidas sanitárias, também em Jaraguá do Sul, agora no final da tarde. Ainda no estado, a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje um grupo de traficantes especializados em fornecer drogas sintéticas embaladas no litoral. Numa das casas, R$100 mil em din-din. Aqui na região, a Câmara de Vereadores de Guaramirim aprovou o financiamento de R$12 milhões para o município, junto ao BRDE, para a pavimentação de ruas. Em Jaraguá do Sul, nós vamos entrevistar, e o assunto mais importante na edição de hoje, duas conselheiras tutelares, a Fabiana Dallagnolo, que está aqui à minha direita, e a Morgana Femoncini, que está aqui à minha esquerda. Vamos abordar um assunto delicado, difícil, mas que eu reputo como de extremada importância e que nós temos que ter coragem para fazer essa abordagem. Abuso sexual na infância e na adolescência e estupro de vulnerável. É um assunto que me deixa profundamente tenso, inclusive porque os relatos são os piores possíveis. Eu sempre digo assim que eu não sei como uma pessoa é capaz de fazer tal coisa. Eu ainda dizia na segunda-feira que os animais defendem os filhos com as vidas e o ser humano mata. E o ser humano faz coisa pior. Mata por uma vida inteira, tá certo? Fiquem conosco, nosso programa já está no ar e esses assuntos repercutem no nosso dia a dia. Previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Oferecimento: Indústria Química de Pio. Eficiência no controle de pragas. Assim na tela, né? Estou vendo uma zebra em São Joaquim, não? O que aconteceu em São Joaquim, meu Deus? Não está muito esquisito o Coutinho aí, não? Eu acho que ele está travado ali. Olha só, porque estou parecendo uma zebra. Está com a camisa do Figueirense. Eu acho que travou o Coutinho, né? Travou, né? Porque não, ele não pode ficar assim tanto tempo imóvel. Fale com ele de novo que eu seguro aqui. Pode falar com ele que eu seguro aqui. Não, ele com essa camisa do Figueirense ali, pô, parece uma camisa do Figueirense. Ele é torcedor do Figueira, tá certo? Ele é torcedor do Figueira. Se vocês preferirem, eu vou tocando aqui enquanto vocês fazem contato com o Coutinho, porque deu uma travadinha no link com ele lá em São Joaquim, né? Talvez seja o frio, né? Talvez seja o frio. Querem tentar daí ou continuamos aqui depois vocês tentam? Depois vocês tentam? Então vamos... Daqui a pouquinho a gente volta com o Coutinho, porque eles vão tentar o link de novo ali, que deu uma travadinha, tá certo? Nós vamos para as notícias de Brasília. A CPI... Olha, eu já disse aqui várias vezes, que a CPI é um circo, né? É um circo. Eu nunca entrevistei um político que tenha definido a CPI tão bem como o Celso Maldaner, o dia que eu falei com ele em Corupá. Diz o Celso Maldaner, a CPI serve para negociatas ou de palanque eleitoral. O que aconteceu em Brasília hoje? O governador cassado do Rio de Janeiro entrou com pedido de habeas corpus ontem no Supremo Tribunal Federal, concedido, tipo passa boi, passa a boiada. Tipo assim, você pode ir se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Se você for, você não precisa falar. Você fala o que você quiser, né? Mais ou menos isso. Quem é o Wilson Witzel? Um juiz federal
que colocou esperança na cabeça do povo do Rio de Janeiro, muita esperança. Fez uma espetaculosidade com um bandido que foi morto por um atirador de elite, etc e tal, desceu de helicóptero. Depois, ele foi se revelando aos poucos. Caçado por unanimidade, acusado de corrupção, desvios de dinheiro da pandemia, unanimidade a cassação do sujeito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E hoje tentou dar um carteiraço achando que ele ainda era juiz, tá? E detalhe, vocês vão ver que no meio da conversa toda, quando a coisa apertou de vez mesmo, ele resolveu ir embora. Não quero falar mais, vou embora. Quer ver, ó? Olha o vídeo, que é uma vergonha. Eu assisto o vídeo, porque sou obrigado a assistir às sessões lá da CPI da pandemia. Agora, dá uma olhadinha no vídeo da CPI agora de manhã. Olha para você ver. Pela atuação deles, eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Só um minutinho. São intimidações. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, Só um esse é o meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Lógico. Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, um garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. E se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a Você não, e você, olha, só um minutinho. Quando eu começou a CPI, eu tinha mais cabelo, já perdi bastante, por favor, eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui, por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente É o de fim da rosca, né? de pensamento. Não, e a coisa degringola, é daí para pior, entendeu? Esses dias cortaram o áudio, porque um estava chamando a mãe do outro de santa, né? E agora, o detalhe é o seguinte, eu ri hoje aqui, e o pessoal aqui do Conselho Tutelar vai me acompanhar, quer ver? Bota só um pedacinho do vídeo, Maiara, só um pedacinho. Olha o cara que faz Libras, o cara que faz os sinais ali de Libras, o cara não consegue fazer nada, porque não entende, então é que ele para, ele fica com as mãos baixas assim, ele para porque não consegue fazer nada. É um circo, e não vai dar em nada, salvo se quiserem pinçar alguns, nós prendemos de exemplo. Por exemplo, o governador do Amazonas, a Polícia Federal entrou na casa do sujeito, achou um mundaréu de dinheiro, aqueles carros todos, ele pediu para o Supremo que não queria ir, o Supremo disse, não, tá bom, não vá. Não vá. Impressionante, né? Ei, Brasil, não tem. Eu disse já várias vezes, vou repetir. É muito difícil, muito mais difícil ser honesto nesse país. Ser uma pessoa de bem, pagar seus impostos em dia, contribuir, certidão de tudo quanto é coisa que você tem que apresentar. Porque esses caras aí estão preocupados? Estão nada. Eu nunca vi aliás, nem eu nem ninguém. Vocês viram esses senadores preocupados com alguma coisa fora essa época? Vocês viram senadores preocupados com um assalto em Petrobras? Nunca viram, né? É o Brasil, é o Brasil. É nós, né? É nós. Mas, enfim. Acharam o Coutinho. Coutinho estava com a camisa. Ele mudou de camisa, não? Coutinho, você mudou de camisa ou estava com a camisa parecendo uma zebra? Camisa do Figueirense? O senhor tinha dado travado aí, meu camarada. Boa noite, doutor. Boa noite, seu Coutinho. Estava com som horrível, eu tive que reinicializar o computador. É, aquela pecinha atrás da máquina, entendeu? Essa que fica aqui, ó. Não, é que o pequeno acho que estava jogando, carregou muito a memória, eu fechei, não fechava, e tu ficava clique, assim, sabe o que mais? Vou reinicializar. Essa camisa aí é do Figueirense?
Não, é uma camisa manga comprida. Uma zebra. Parecendo uma zebra. Sabe quantos graus está aqui agora? Não faço ideia. 3,8. Ui! 3,8. No Morro da Igreja está um pouquinho negativo. Estamos com 15. 14, 15. Olha aí. Deve estar uns 15, mais provável. Ali em Schroeder, 15. Joinville, 14,5. Corupá, 15,2. Mas está caindo a temperatura. Vai cair mais? Hoje a minha máxima foi 7 graus na cidade. Que beleza. 5,8 na Epagre, máxima. Uhum. Um dia assim maravilhoso hoje, para ficar no escritório o dia inteiro. Calor senegalês. Mais ou menos isso. Eu tinha feito toda uma introdução aqui, dizendo assim, do alto da sua sapiência, eis que surge num cantinho da tela, ocupando a tela toda. Eu digo, não, mas aí passou. Passou, falhou. Isso então. Isso é o Peron. Cercanias de agora, São Joaquim, etc e tal. Só um adendo. Quem não deve, não teme. Faz teste de bafômetro, vai à CPI, é testemunha, fala. Por mais que os advogados orientem, quando eles orientam isso, é porque o negócio está feio. E quando o cara vai embora, não, isso não quer responder, vou embora. Estou indo para cá, não quero falar mais sobre isso. Vou embora agora. Na minha opinião, assumiu a culpa. Witzel quis dar um carteiraço hoje lá na CPI, deu uma confusão danada. Ele achou que ele era juiz ainda. Entendeu? Que vergonha. Seu Coutinho, o dia aqui hoje foi nublado, temperatura caindo, não choveu ainda. Acredito eu que vai chover um pouquinho, dar uma garoazinha. O que o senhor nos diz? O que teremos agora de noite e amanhã? Deixa eu ver se teve alguma precipitação hoje no estado. Só se for lá na montanha. Não, teve aí na região de vocês. Nas últimas 12 horas, não, deu 5,6 milímetros na Vila Nova, Joinville, 0,4 em São Francisco, 7 milímetros em Garuva, 1,4 em Benedito, choveu um pouquinho em Dayal, Blumenau, Jaraguá Ilhota, não. Mas coisa... Não, Jaraguá, para não dizer que não choveu, deu a enorme quantidade 0,2. 2 pingos, um lá no Santo Antônio e outro no Alto São Pedro, certo? Entendeu? Mais ou menos isso. Não, tem chance ainda de... Na imagem de vocês não está nublado? Tá. Bota a imagem aí para nós. Aqui também, aqui. Olha a imagem nossa. Agora tu imagina, aqui está parecido, tirando aqui a parte de baixo, a parte de cima está bem igual. A tem umas nuvens escuras de fundo lá também. Está escuro lá no fundo, ó. Acho que vai chover. É morro. Não, tem umas nuvens ali. Vai chover? Não, entre hoje e amanhã, quinta, nós vamos ter o predomínio do céu fechado. Se tiver sol é coisa rápida. Chuva é chuva fraca. Não está indicando nada assim significativo. Vai ficar aquele tempinho entre nublado, alguma chuva, períodos de melhora. No decorrer da sexta, também teremos algo parecido, mais para nublado do que chuva, mas não está livre. Sábado e domingo passa uma frente fria, traz condições de chuva, de repente alguma trovada, períodos de melhora. O frio sempre continua. Pode variar um pouco, mas sempre continua. Amanhã vai ser um dia bem friozinho. Hoje ficou em 18 graus, amanhã uns 15, 17 graus a máxima. Na sexta, parecido com hoje. Final de semana, nublado, chuva, períodos de melhora e temperatura baixa. No decorrer da segunda, começa a melhorar e fica mais frio de manhã. Que nem a gente vem falando, esse frio vai longe. Que beleza. Bom, amanhã então, para tomar banho, vai ser aquela luta. De madrugada? Com certeza. Vou fazer o quê, né? Escute, mas é só comprar um chuveirinho 5.000. O meu chuveiro não é legal, mas assim, o detalhe é quando você sai do chuveiro, né? Entrar é um problema, sair é outro problema. Entendeu? Tem que esquentar o banheiro. Escuta, vamos... tá com problema o link. Vamos falar de curiosidades. É o link. Você viu que até travou, né? Da SS, esse som de
Vocês são de X no S, entendeu? Não sei porquê. Essa é a linha, porque tá muito frio. Deve ser o frio também. Escuta! Ali a cabecinha da... Você sabia que se cortar a cabeça de uma barata, ela vive por pelo menos aí mais uns 3 ou 4 dias? Eu estou com duas mulheres aqui do meu lado, certamente alguma delas tem medo de barata. Eu acho. Já vi, é por causa do ainda tem um pouco outra de coisa, sistema nervoso. Você sabia paralelo? Que um coala pode dormir até 22 horas num dia? Não sou eu. Não sou eu. Pois é. E outra coisa, tem um negócio bem interessante nos koalas. Eles têm impressões digitais muito parecidas com os seres humanos. Isso eu não sabia. Bonitinho, né? É bonitinho, mas ele é bravo, tá? Outra coisa. Se tu cortar a cabeça de uma galinha com machado, ela ainda sai andando um pouco. Eu não faço isso. Outra coisa, eu também não sabia disso. Coruja tem 3 pálpebras. Uma para piscar, uma para limpar e uma para dormir. Que trabalho, né? Pois é. E a última informação para o senhor guardar aí no seu... Bati meu microfone aqui. Guardar aí nos seus alfarrábios. Você sabia que as abelhas não dormem? Não é impressionante isso? Sabia. Como é que você viveu até hoje sem saber disso? Não imagino como. Então, olha aí. Abelhas não dormem, moçada. Eu devo ter um pouquinho do DNA da abelha. Para quem não sabe, o Coutinho acorda 3 horas da manhã, né? 3? 3h25. 3h25 da madruga. Não é à toa que ele está com esses cabelos tipo neve, né? Neve eterna. Ah, isso aí, o relevo de São Joaquim está subindo. Eu estou chegando no nível da neve eterna. Então tá bom. Coutinho, obrigado pelas previsões. No nível da geada agora. Se tiver imagem de geada aí, nos mande, viu? Tá bom? Mande aí para nós, se é uma geadinha. Amanhã não acredito, mas aí mando de domingo para segunda. Tá bom, então. Um abraço para você, muito obrigado pelas previsões e até amanhã neste mesmo horário, se não travarem aí e jogarem muito, né, no computador e tal, tá? 1, 2, 3, tchau. Até amanhã. Esse é o Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra em São Joaquim. Acho que foi o frio que travou, né? Acho que foi o frio. Olha aqui, e a casa caiu aqui em Santa Catarina hoje para o pessoal que gosta de vender drogas embaladas no litoral. Polícia Militar deflagrou pela manhã, e a Polícia Federal também, uma operação para desarticular um grupo de criminosos instalado no litoral aqui de Santa Catarina, aqui na nossa região norte, aqui, voltado à prática do crime de tráfico de drogas sintéticas para venda em eventos. Durante a ação, foram presos um empresário, 3 suspeitos de integrar o grupo criminoso. Um dos alvos já estava preso no presídio de Joinville, aqui no norte catarinense, e ter voz de prisão decretada. Os suspeitos foram levados para o presídio de Joinville. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais encontraram R$100 mil numa das casas. Mostra aí o din-din, só para você ficar com inveja. Olha o din-din, 100 mil numa das casas, que beleza. Mas todo mundo encana e vão cumprir agora as penas, né? Uma outra coisinha bem rapidinha aqui, que eu tenho... tem na região de Jaraguá do Sul, daqui a pouquinho tem as conselheiras tutelares aqui falando conosco a respeito desse tema bacana, importante e bom de dizer, difícil também, né? Mas bom de dizer. Na região, a Câmara de Vereadores de Guaramirim, pode deixar o TP que eu consigo, de Guaramirim, aprovou ontem à noite um projeto que autoriza o município a contrair empréstimos junto ao BRDE no valor de 12 milhões de reais para asfaltamento no município. O presidente da Câmara, o Marcelo Deretti, falou para nós com exclusividade sobre a aprovação deste projeto. Dá uma olhadinha aí. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que assistem o Pense Jornal. Quero dizer que aprovamos na noite de ontem, então, o projeto de lei que autoriza o município de Guaramirim a contrair um financiamento junto ao BRDE
no valor de 12 milhões de reais, né? Recursos esses que serão investidos em pavimentação de 2 importantes ruas do nosso município, que é a Hermínio Stringari, que liga o bairro Guamiranga ao bairro Porticeira, e também a Estrada Coati, né? Parte desses recursos também serão investidos na construção de 2 unidades escolares, uma no bairro, na Vila Carolina, no bairro Rio Branco, e a outra no bairro Porticeira. Quero aproveitar então para parabenizar o prefeito, a administração, que conseguiu manter suas contas em dias para conseguir ter capacidade de endividamento para contrair esse empréstimo. Então, o projeto agora segue para a sanção do prefeito municipal para que tome as devidas providências. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Marcelo Deretti. Ontem o prefeito estava aqui de Guaramirim, prefeito de Guaramirim de Corupá, né, junto conosco aqui ontem, e falávamos disso. Tem aqui um momento ecológico. O pessoal do Conselho Tutelar vai gostar de ver isso. Hoje o SAMAI promoveu um momento ecológico. Tá? Tem a foto primeiro, olha o sujeito, o medo do cara segurando uma capivarinha. É um bebê capivara que foi achado no SAMAI hoje. Olha que bonitinho. Bem pequenininho, né? Ainda. E o sujeito botando a mão ali no pescocinho dele, porque o bichinho morde, ele morde. E aí tem a soltura do bichinho, cadê? Tem um videozinho com a soltura do bichinho ali, ó. Olha lá, que bonitinho. Você foi, o bichinho. Vou trazer aqui, estava falando aqui com o pessoal que trabalha comigo, vou trazer aqui uma fotografia do Pantanal do Mato Grosso, nos tempos que eu ia pescar no Pantanal, onde ali em Albuquerque existia um casal de capivaras, mas aí grandes, né? Grandes. E a capivara não podia ouvir você abrir uma latinha, sabe esse barulhinho quando você abre a latinha de cerveja? Quando chegavam os barcos das pescarias, que o pessoal estava pescando, e aí no barranco o pessoal ia tomar uma cervejinha, o barulhinho da latinha, a capivara vinha para tomar a cerveja. Mas tomava mesmo. Eu tenho uma foto dando a cerveja para a capivara em Albuquerque, no Mato Grosso. Eu vou procurar e vou trazer para vocês verem. Capivara tomando cerveja na beiradinha do rio. Mas aí tem um episódio depois, na sequência, era o casal. E um dia um turista foi fazer isso e o macho do casal mordeu a panturrilha do turista e arrancou. É um bicho forte e tem uns dentões. O maior roedor do Brasil, né? É o maior roedor do Brasil. O que eu tenho? Agora, não sei. Tem comercial de Pio? É isso? Não. Ah, é verdade. Recebi aqui hoje a visita da Sinara Tecila, né? Ela veio pegar o kit da Mais do Campo. Eu estou fazendo propaganda aqui para a Fabiana e também para a Morgana Fermoncini, dos produtos Mais do Campo, da geleia, do palmito e coisa e tal. E a Sinara veio buscar aqui um kitzinho muito bonito e fez o teste da cachaça. A reação dela foi sensacional, não é, Nadinha? Olha, eu estou recebendo aqui uma pessoa importante no meu dia a dia, porque me acompanha, evidentemente, todos os dias. Participou de uma brincadeira que nós fizemos aqui na sexta-feira passada. Eu liguei para ela durante a semana e marcamos hoje que ela viria aqui. A Sinara, que ganhou o nosso kit, olha que bonitinho, o kit da Mais do Campo, que tem cachaça, tem patê de pimenta, tem uma série de coisas, tá certo? Então, eu vou fazer entrega para a Sinara, vocês vão me ver de... Olha que bonito, vocês vão me ver de pé, enquanto para a Sinara, vou sair de pé daqui. As pessoas acham que... Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. As pessoas acham que a gente está de paletó, que é coisa que eu falo sem mais nada. Não, vou bem vestido, diga-se. Vou encontrar a Sinara, olha só, que veio receber. Ela parece uma pessoa que eu conheço. Como é que é o nome do marido mesmo? Jefferson. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo prazer bem, em te boa ver. Noite, igualmente. E ela me contou um outro segredo ainda, que o pai dela fazia cachaça. Faz ainda? Como é que é o nome dele? Humberto. Humberto Tecila. O seu Tecila. É verdade que ele botava assim umas gotinhas na sua mamadeira para você dormir? Aí eu também não sei, né? Acho que não. Olha que bonitinho. Cadê meu kit? O kit. Eu que pego? Ela que pega? Não, eu que pego. Eu pego. Eu vou ficar aqui meio virando aqui assim, ó, e pego para poder te entregar. Acho que eu tenho que entregar assim, né? Tudo no improviso. Olha que bonitinho. Ó, então, como é que é o nome do teu marido mesmo? Jefferson. O Jefferson. Ela disse para mim que eu já falei com o Jefferson e eu não me lembro. Ó, Jefferson perdeu para ela, né? Perdeu para ela. Então, ó, bonitinho.
aqui nessa câmera que você quer que eu fale? Ah, vou falar nessa câmera então. Bonitinho. É que eu tava vendo ali os negocinhos, por isso não tô olhando pra câmera. Olha, bonitinho, tem cachaçinhas, molho, não é molho, é azeite com pimenta e patê de pimenta e coisa e tal. Agora o seguinte, ó, entregue pra você. Obrigado pela participação, por me fazer companhia todos os dias. Agora nós vamos ficar quieto aqui, eu vou ficar quieto, né? Eu vou deixar só a reação dela, porque eu vou... Ela é filha de quem produz cachaça. Para. Cadê? Onde é que estão? Onde vocês botaram a cachaça aqui? Ah, tá ali. A Maiara vai aparecer hoje? Não? Não. Vocês vão ver a mão aqui, uma sombra. Ó, a mão do fantasma. Vem cá a mão do fantasma. A mão do fantasma me entregando a cachaça, ó. Fantasma Maiara. Quer experimentar? Ou você tem medo? Não, medo não. Oi, Jefferson, você tá frito, meu camarada. Eu vou abrir aqui. Tá geladíssimo. Olha aqui, ó. Mostra aqui. Olha como é que tá aqui. Geladíssima a cachaçinha. Vou dar um pouquinho para ela e eu quero ver a reação dela. Vamos abrir aqui, né, a cachaçinha. Tudo ao vivo, no improviso. Mas que difícil de abrir. Ó, agora não, abriu. Ó, tô tirando o lacre para você ver. Um dedinho, tá? Pode botar aí em cima. Um dedinho, tá bom? Só um dedinho. Tá mega gelada. Tá no congelador desde manhã. Ó, vou botar só um tiquinho. Aí, assim. Tem meio dedo aqui, né? Meio dedo, vai. Você vai tomar e vai me dizer. Você filma ela somente, não precisa me filmar, não. Só mostra a Sinara. Sinara degustando cachaça com pimenta mais do campo. Vamos ver a reação da Sinara. Vejamos o que ela vai dizer. Jesus me acuda. Meu Deus, pode cortar esse negócio, Meu Deus. Socorro, cadê a água, mulher? Daqui a água, nós socorremos ela, ó. A sombra está sendo água. Pronto, toma água. Eu não sou mal, eu vou segurar para você. Eu não... É forte? Minha nossa, bastante forte. Jefferson. Ai, Jefferson. Jefferson, bicho, tá curadíssimo. Obrigado, manda um abraço ao seu marido, obrigado pela audiência de vocês todos os dias. Obrigada pelo se você kit. quer tomar mais água, quer mais água? Não, Tá obrigada. bom? Ah, não foi tão forte assim. Faça bom proveito numa carne, no seu dia a dia, aproveite bastante, tá bom? Obrigado agradeço mesmo pelo por ter vindo kit, aqui. Adorei. E agradeço também ao Mais o Campo, né, pelo brinde. O Alexandre. O Alexandre. Tato Branco. Então, obrigado mesmo, então. A água foi providencial. Diga-se de passagem. Obrigado. É isso então. A Sinara veio aqui buscar o presente dela da Mais o Campo. Obrigado, Sinara. Eu vou tomar água depois. Sem cachaça. Se eu botar cachaça que eu não falo. 9902-0459 é o telefone do Tato Branco. Para quem quiser experimentar os produtos da Mais o Campo, é só pedir, o pessoal entrega a domicílio, inclusive, tá? Palmito, geleias, a cachaçinha. Cachaça é para você degustar, entendeu? Geleia, palmito, a cachaça tem geleias de todo tipo. Mostarda com pimenta, geleia de morango com pimenta, sem pimenta, enfim. Tá aí para você experimentar. Tem um intervalinho comercial da Dipil e na sequência eu vou entrevistar aqui duas conselheiras tutelares. Nós vamos falar a respeito, a partir de agora eu só falo sério, né? Até agora foi mais divertido o programa do nosso dia a dia. A partir de agora o nosso assunto é sério e repercute na sua casa, viu? É para você prestar atenção no que você vai aprender, porque é um assunto que poucas pessoas têm coragem de falar, primeiro. Segundo, para você falar, você tem que saber o que está acontecendo. Terceiro, nós vamos mexer numa ferida. Nós sabemos disso aqui, a gente sabe disso, mas é um assunto que nós não podemos fugir. Intervalinho, eu volto já, um minutinho só. Ningarden é um produto com ação inseticida e larvicida, capaz de proteger as plantas do ataque das principais pragas de jardim, como pulgões, cochonilhas, lagartas e formigas, além de eliminar larvas de mosquitos em recipientes com água parada, evitando a proliferação de mosquitos no ambiente. Seu princípio ativo é a azadiractina, uma substância que ocorre naturalmente no óleo de nim, que é extraído das sementes da árvore nim.
Devido à sua baixa toxicidade, é uma alternativa segura e eficiente no controle de pragas de jardim e de larvas de mosquitos em geral. Quando aplicado sobre as plantas ou diretamente sobre as pragas, Ningarden inibe a alimentação dos insetos, além de prejudicar o desenvolvimento e a capacidade reprodutiva das pragas, causando sua morte em até 72 horas após a exposição. Quando aplicado sobre a lâmina d'água de recipientes com água parada, Ningarden impede que as larvas evoluam à fase adulta e tornem-se mosquitos, eliminando-as em até 24 horas após exposição. Para eliminar larvas de maruim, também conhecido como mosquito-pólvora, aplique em locais úmidos e ricos em matéria orgânica, como banhados, touceiras de bananeiras e de palmeiras, madeira apodrecida, etc. Ningarden está disponível em 2 versões: pronto para uso em frascos de 500 ml com gatilho e dose única em frascos de 30 ml para diluição em 1 litro de água. Cuide bem do seu jardim. Cuide com Dipil. Muito bem, estamos de volta. Então, como eu falei para vocês, no intervalo, recebendo aqui as conselheiras tutelares. Aqui na minha esquerda está a Morgana Fiamoncini e à minha direita está a Fabiana Dallagnolo. Primeiramente, boa noite, Morgana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir falar de um tema tão delicado. Boa noite a todos. Vamos falar sobre o assunto. Boa noite, Fabiana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que nós vamos tocar em feridas doloridas, mas é um assunto, como eu disse, que não podemos fugir. Boa noite. Tudo bem contigo? Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Embora seja um tema realmente muito sensível, é fundamental a gente falar sobre. Eu vi uma apresentação sua na Câmara, eu disse assim, para a gente falar sobre o assunto, a gente tem que acompanhar, tem que saber o que está fazendo. Eu vi ela falando sobre o assunto na Câmara de Vereadores e desde então eu tenho vontade de trazer aqui o Conselho Tutelar para a gente poder tocar nesse assunto, que é muito importante. Fabiana, existe uma motivação, por exemplo, temos 2 temas que são às vezes distintos, mas correlatos, que é o abuso sexual na infância e adolescência e o estupro de vulnerável. Existe um motivo? Você que é psicóloga? Sou. Tem um motivo? Não tem, ou não tem um motivo? Existe? O que existe? Por que isso acontece? Tem um motivo para isso? Eu me confesso assim, um perfeito idiota, porque eu não consigo imaginar. Sim. Na verdade, Peron, todas as relações que usam da violência, independente do tipo de violência, elas são relações que nascem na necessidade do domínio, né? Do poder do mais forte sobre o mais fraco. E a violência sexual, ela também funciona da mesma forma, né? Então, a força motriz sempre é a necessidade do mais forte dominar. Exatamente. Que coisa mais idiota é essa? É assim, ó, eu me esforço muito para poder entender isso tudo. Morgana, a proximidade é uma brecha, porque assim, eu não vou chamar isso de fator, como proximidade ser um fator, porque fator eu acho que é uma desculpa bem esfarrapada, o fator é porque o cara estava próximo, mas a proximidade é uma brecha, mas há uma prevenção possível. Por exemplo, como uma família vai adivinhar que a criança sofreu um abuso qualquer, não estamos falando de estupro ainda, estamos falando de abuso, um abuso qualquer, se a criança não fala? Que tipo de comportamento eu vou observar numa criança que sofreu algum tipo de abuso, não estamos falando de estupro ainda, de abuso, se ela não fala? Então, a criança, ela confia muito nas pessoas que convivem com ela, na família dela, principalmente pai e mãe. E a gente sabe que a maior incidência está dentro de casa, quando a criança sofre algum tipo de abuso sexual. Pode ser de pai, de padrasto, de avós, de familiares e também, né, de vizinhos, enfim. A gente não tem como descrever quem seria o causador da situação. Prevenir, é difícil nós confiamos normalmente das pessoas que convivem com a gente. Pois é. Então não tem como a gente adivinhar quem poderia estar fazendo essa violação contra a criança.
Mas a criança já maiorzinha, a gente consegue perceber algumas mudanças de comportamento nela. Um exemplo, se é uma criança muito quietinha, daqui a pouco ela pode se fechar um pouco mais, ela pode se tornar mais agressiva, ela pode ter alguns comportamentos sexualizados. E daí vai depender muito da conduta desses pais ou das pessoas em que ela confia para estar abordando com essa criança de uma maneira tranquila, fazendo algumas perguntas, questionando, porque muitas vezes a pessoa que comete um abuso com a criança também oprime essa criança. Pois é, essa é uma pergunta que eu queria fazer para a Fabiana. É uma ação silenciosa. O abuso é uma ação silenciosa, que pode ser observado, como disse a Morgana, pelo comportamento da criança. Existem sinais, por mais discreto que sejam os sinais que a criança dê, o pai, a mãe, o vizinho, o amigo, que observar isso tem que chamar a atenção. Espera um pouquinho lá, alguma coisa que não está bem. E aonde eu vou buscar um socorro? Espera um pouquinho, eu estou observando. Não é para ficar neurótico também com isso, né, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa história de neurose. Mas, por exemplo, é possível, ainda que por uma consulta, eu vou perguntar para o Conselho Tutelar, alguém do Conselho pode me dar uma luz aí? Porque a criança às vezes pode ter um comportamento diferenciado, como disse a Morgana, mas às vezes não. E os pais também não estão preparados para observar isso às vezes, né? Exato. É importante a gente lembrar, Peron, que quando nascemos brasileiros, constitucionalmente, nós estamos vocacionados para a proteção de crianças e adolescentes, né? Isso está na Constituição, é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, o que acontece? Historicamente, as crianças, elas eram objetos de alguém, do Estado, da família, né? Elas não eram sujeitos de direitos. E a gente ainda traz esse ranço. Isso reflete nas nossas atitudes de não dar voz às crianças, de não observar as crianças, de não olhá-las nos olhos. A gente conhece casos em que crianças passando na rua, de mãos dadas com um abusador, numa troca de olhares com um adulto que parou e prestou atenção, tem alguma coisa errada nessa situação, né? Trouxe a denúncia como pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, eu não tenho certeza, você não precisa provar nada, né? Não cabe ao denunciante provar nada. Se há uma suspeita, a denúncia tem que chegar, porque é justamente... No Conselho Tutelar? No Conselho Tutelar, nós temos inúmeros canais, o Disque 100, a Delegacia de Polícia, o Conselho Tutelar, as escolas, as unidades de saúde, todos os órgãos públicos por si só são órgãos do sistema de garantias de direitos. Então, estão aptos a receber denúncias para encaminhar aos órgãos investigativos, né? Então, assim, não é para você ficar neurótico com isso, mas é para você observar, né? Morgana, como é que a gente pode incentivar uma criança a dizer? Porque, assim, eu sei que o jeito, né, Fabiana, o jeito de você falar é que pode abrir uma portinha para a criança te relatar, né? Não é tipo, o que aconteceu hoje com você? Você já vai assustar o filho, o sobrinho, enfim. Existe um jeitinho, não dá para fazer uma cartilha para ensinar os pais, não, pô? Tem um jeitinho, porque assim, eu acho que é uma dificuldade grande de se aproximar da criança para obter essa informação. Tem Então, quando a gente... fazer uma cartilha. Quando falamos de bebês, de crianças que ainda não falam, é bem difícil, né? Essa comunicação. Mas quando elas já estão um pouquinho maiores, em que elas conhecem já o seu próprio corpo, em que elas frequentam um centro de educação infantil, ou mesmo não frequentam, mas estão em convivência com a família, a gente pode utilizar, de repente, uma parte mais pedagógica com essa criança, até através de desenhos, fazer o desenho do corpo humano, mostrar algumas partes do corpo em que... É verdade, a criança pode pegar por um desenho, exatamente, né? Se alguém encostar em alguma partezinha, você precisa contar para a mamãe, porque ali é um local em que só a mamãe pode cuidar de você, pode dar banho, outras pessoas não devem mexer, né, que seria as partes de seio, as partes de órgãos genitais.
enfim, até onde a criança permite o contato, né? Até porque a gente fala de abuso sexual, mas também a gente tem que falar do respeito ao corpo da criança. Então, se essa criança, ela não se desejar ser pega no colo por um outro adulto, a gente precisa que essa criança seja respeitada, porque desde ali, não sendo um abuso, mas é um respeito já à criança. E se a criança mentir, Fabiana? Porque tem mentira. Eu já vi casos, por exemplo, já noticiei casos, com muito cuidado, sabe? Com muito cuidado, eu fico olhando esses casos assim, quando vem, por exemplo, de adolescentes, quer que eu veja nessa câmera aqui? Não, aqui no meio, né? De adolescente, por exemplo, né? Que para se vingar, ou mentezinha perversa também, não? Para se vingar, faz uma denúncia. E aí, até explicar que não foi bem aquilo que aconteceu, a pessoa acusada já está no limbo. Aí, onde começa a verdade e onde começa a mentira num relato desse? Porque a acusação é gravíssima, né? Como mensurar onde é verdade, onde é mentira? Nós vimos casos já noticiados muito sobre isso. Ah, adolescente mentiu. Sim. Primeiro é importante a gente lembrar que 98% das denúncias de abuso sexual, elas são verdadeiras, tá? E esse adolescente ou essa criança que traz a denúncia, imediatamente essa denúncia precisa ser acolhida como verdadeira. Não há o que se questionar, porque na rede de proteção, quando encaminhado na rede de proteção de forma adequada, essa criança, esse adolescente, ela vai passar por profissionais que vão fazer uma escuta qualificada. E é nessa escuta qualificada que a verdade pode surgir ou, às vezes, a amplificação dos fatos pode surgir. Mas, imediatamente, qualquer denúncia de abuso sexual, ela precisa ser considerada e ela precisa ser acolhida como verdadeira. Porque pelo sim, pelo não, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira. O Conselho Tutelar trabalha com essa... isso com, digamos assim, com precaução. Isso, exatamente, como precaução. Todas devem ser acolhidas como verdadeiras. Nós temos números de Jaraguá do Sul. Eu vi você citando a região sul. Sim. Como a segunda mas de aí maior incidência. Falando de exploração sexual, Isso, daí, né? isso. Aí é um pouco diferente, é quando monetariza, sim, né, essa isso. relação. Né? Nós temos números de Jaraguá do Sul de casos no Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul de abuso sexual na infância e adolescência e também de estupro de vulnerável? Em território nacional, esse fenômeno da violência sexual como um todo, ele é um fenômeno muito difícil de quantificar, porque somente 10% das denúncias, Peron, elas chegam às autoridades. Então, se a gente parar para pensar que de 2011, quando começou a ser compulsória a notificação da violência sexual pelo agente comunitário de saúde, até o ano de 2018 foi o ano que mais contabilizou denúncias de abuso sexual, todas, desde importunação até o estupro mesmo, né? Foram 32 mil casos no ano. Se a gente pensar que isso... No Brasil. Se a gente pensar que isso corresponde a 10% apenas, nós temos um número gigantesco, né? Jaraguá do Sul, nós não contabilizamos por tipo de violência. Nós contabilizamos por eixo de direito que é violado. Então, assim, no Conselho Tutelar, dentro do eixo da liberdade, respeito e dignidade, estão todas as formas de violência. E este é o segundo eixo de direito mais violado que nós atendemos. É muito genérico, não dá para quantificar, por exemplo. Eu acompanhei recentemente, não noticiei, porque eu não gosto disso, eu tenho medo de me perder na minha fala quando eu for noticiar um negócio desse. Mas eu soube, acompanhei casos cruéis aqui. Sim. Eu vou falar aqui, porque assim, por que eu digo para você assim que eu fico com violência? No intervalo aqui, antes de a gente entrar no ar, eu estava dizendo para elas aqui assim, porque eu não sirvo para ser conselheiro tutelar, porque eu vou na goela do sujeito. Mas não pensa que a Fabiana não tem vontade também não, viu? Vai nessa, entendeu? E eu acompanhei casos aqui, Fabiana, cruéis. 2h30, 3 horas da manhã, e o bicho pegando o conselho tutelar na rua, porque tem um plantão do conselho, né? Não dá para quantificar isso para a gente ter uma ação mais incisiva em cima?
Na verdade, nós teríamos que mudar o sistema, que é um sistema que vem nacional, né? É o sistema de informações para a infância e adolescência. Dentro desse sistema, existe uma forma de você registrar somente a violência sexual. Mas ainda assim não seria um dado real. O que nós temos que trabalhar, Peron, e aí a gente tem que desfocar um pouco dessa situação do número, porque independente de nós termos um caso ou 10 mil casos, se nós tivermos um caso, nós estamos falhando como sociedade na proteção integral. Então a gente precisa trabalhar exaustivamente isso que a Morgana estava trazendo, a identificação dos sinais. Os pais precisam conhecer os seus filhos, os pais precisam estar atentos aonde essas crianças estão indo, que tipo de exposição que elas estão recebendo quando assistem um programa no celular, na televisão, enfim. É um compartilhamento de material, computador, as coisas me parece que correm muito soltas dentro das famílias. Então, a gente tem que dar um passo atrás, Peron, e trabalhar com políticas de enfrentamento as desordens, as inadequações dos ambientes familiares, que é onde estão os maiores números de violência sexual e de todos os tipos de violência. Hoje o Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul trabalha no eixo de convivência familiar e comunitária, onde estão todas as inadequações de convivência familiar com números altíssimos. A gente passa o dia atendendo famílias desequilibradas, adultos que não conseguem se entender e que no meio estão crianças que servem de escudos para essas inabilidades de relacionamento entre os adultos, entendeu? Então a gente precisa de políticas de enfrentamento e de políticas de criação de vínculos, serviços de criação de vínculos familiares, para daí pensar em reduzir incidências de violências, inclusive da sexual. Vou perguntar aqui para Morgana. Morgana, quanto você tem de altura mesmo? 1,64. Ah, não é tão grande assim, mas você não tem vontade de voar na goela de alguém, não? Ah, sim. Tem, né? Ah, sim. Nesse período, eu acompanhei a eleição do Conselho Tutelar em 2018? 19. Tanto da Fabiana quanto da Morgana. Nesse período, desde quando você assumiu, certamente você já viveu situações cruéis. Chorou alguma vez? Já muitas vezes no momento da atuação, nós somos fortes para a gente trabalhar com aquela família e capturar aquela criança de alguma forma, proteger ela, né? E muitas vezes quando a gente chega em casa, depois de um banho, no começo, né, eu utilizava até a minha colega que além de conselheira é psicóloga. Você fazia um outro serviço também. Né, para a gente dizer, olha, a gente não está conseguindo dormir bem, a gente passa a noite toda pensando nos ocorridos, porque é o que acontece. Então, a gente não consegue ir para casa e esquecer o que aconteceu naquele plantão, ou durante o dia, ou durante uma noite, ou durante um final de semana. Então, não é fácil a nossa atuação e é constantemente trabalhando em cima de situações problemáticas. Nós estamos falando aqui de abuso sexual na infância e adolescência e agora eu vou para o tema mais delicado, que é estupro de vulnerável. Ô, Fabiana, você que é a mais, digamos assim, a mais... Não vou dizer sensível, porque todo mundo é sensível, né? Quem aborda um tema desse é sensível. Também não vou dizer que você é esquentada, porque quem trabalha no Conselho Tutelar, eu não serviria, porque eu ia... Né? Como é que é a situação e em que situação? É a mesma situação do abuso sexual, o estupro de vulnerável? É a pessoa próxima, é o vizinho, é o parente que está ali que vai abusar? Sim. E a reação da conselheira? Trabalhar com violência sempre é muito difícil, né? Isso que a Morgana falou, o fato de eu ser psicóloga não me torna imune, né? Eu também tenho os meus sofrimentos e eu também preciso das minhas válvulas de escape muitas vezes. Até porque é importante a gente falar, né, Morgana, que muitas vezes as próprias crianças e os adolescentes entram em contato conosco pelo celular privado, às vezes na madrugada pedindo-me ajuda. Eles estão quebrando o pau aqui em casa, estão brigando, estão se batendo, eles vão se matar, me ajuda, né? Então é muito difícil para a gente, realmente. O estupro de vulnerável, ele tem uma característica interessante, assim, que muitas vezes a pessoa, o adolescente, né, que tem menos de 14 anos, ele está num relacionamento
com um maior de 18, né, com o consentimento dos pais. Eu particularmente, não te cortando, eu particularmente acho um absurdo. Sim, mas é muito frequente aqui, viu? Você sabe que nós vamos emendar o assunto aqui. Quando você acessa redes sociais, Facebook, que é o esgoto da sociedade, eu acho, é o esgoto que tem, porque você conhece todo tipo de gente e todo tipo de comportamento, eu vejo umas coisas que eu não acredito. Uhum. Mas aí é a permissão do pai e da mãe, porque 14 anos de um relacionamento, tá com cheiro de leite que mamou ainda. Menos de 14, às vezes 12, 13, né? E o que fazer, Fabiana? Com consentimento ou sem consentimento, continua sendo um estupro de vulnerável, né? Tipificado, é um crime, com certeza. A gente faz representação ao Ministério Público, tem várias implicações, né? Mas o estupro de vulnerável, ele também não difere do restante dos abusos sexuais, porque assim, segue o mesmo padrão que é o padrão nacional. Normalmente são meninas de 14 a 19 anos, né? E o estuprador, o abusador é alguém do convívio, é alguém com quem ela tem laços ou é alguém que ela conhece, né? Acontecem os estupros em via pública também, é uma situação que acontece também, mas mais frequente é aquele monstro que mora dentro de casa, que dorme às vezes no quarto do lado, né? Ou que frequenta a casa, que tem a confiança dos pais daquela criança, daquele adolescente, né? Geralmente, Morgana, tem ameaça para não contar? Porque, por exemplo, salvo quando a criança está desesperada, o adolescente está desesperado e liga e procura, o sujeito que fez alguma coisa vai ameaçar para não contar, não vai? Então, não necessariamente, porque muitas das vezes essas crianças já vêm sofrendo abuso desde a infância, né, desde uma idade muito pequena. Então, às vezes, elas crescem entendendo de que aquilo é normal na vida delas. Meu Deus. Então, nem sempre essa criança sofreu uma ameaça. Ou ela vai sofrer quando ela for um pouco maior e começar a entender o que está acontecendo. Né? E algumas situações também a gente vivencia de que essa própria criança, esse próprio adolescente, ele acaba inclusive se apaixonando pelo abusador. É verdade. Eu já vi um caso, não vou citar bairro, não preciso disso, onde um policial passou e viu uma situação estranha, denunciou, deu conselho tutelar, deu um rolo imenso, deu polícia, deu tudo. Mas a criança disse que estava apaixonada e era um tio. Era um tio. Como é que eu... Psicóloga, agora só psicóloga. Como é que eu entendo isso? Só se você abrir minha cabeça aqui com um machado e botar isso dentro. Eu não consigo entender isso. Você sabia, Peron, que muitas crianças só conhecem como uma manifestação de carinho esse tipo de toque, que é absolutamente inadequado? Esse caso aconteceu aqui em Jaraguá do Sul. Não foi em Brasília, não foi nos Estados Unidos, aqui. E eu estou trazendo isso aqui à baila mais uma vez, porque isso me apavora, sabe? Eu acompanho o Conselho Tutelar desde a eleição do Conselho Tutelar. Até porque eu acho que tem que ter mais um aqui. Mas eu acho que já se trabalha nisso. Mais um Conselho Tutelar, de tanta coisa que tem para se fazer. Meu Deus, como é que é possível absorver isso? Que um tio também diga, não, eu sou apaixonado. Meu Deus do céu, me segure. As relações humanas são complicadas. E aí, como é que faz com a criança? Tem que chamar, tem que fazer, sacudir a criança de cabeça para baixo, fazer tudo ao contrário, ensinar uma lavagem cerebral, o que faz? Essa criança ela é imediatamente encaminhada numa rede de proteção, né? Assim que identificada a situação, a gente faz os encaminhamentos para os equipamentos públicos assistenciais da cidade, que contam com equipes especializadas para atendimento dessas crianças, né? Então, nós temos aí como exemplo o CAPSI, por exemplo, que faz um trabalho com as crianças que são vítimas de abuso sexual, de qualquer tipo de abuso, e também os CREAS, né? Que nós temos 2 CREAS na cidade, o CREAS do Baipendi e o CREAS Nova Brasília, e também as equipes especializadas trabalham com esse tipo de violência. Morgana, semanalmente, ou numa lembrança tua assim, a cada quantos dias você pode dizer assim, essa semana
não houve um abuso sexual, não houve um estupro de vulnerável aqui em Jaraguá do Sul? Passa semanas? É muito difícil, né, computar isso. Às Viu vezes... por que eu estou mexendo nesse assunto? Porque às vezes a gente passa uma semana em que a gente teve ali 3, 4, 5 situações, às vezes passa uma semana inteira que não teve, então é muito difícil a gente colocar números, mas existe. A realidade, ela está dentro das nossas casas, né? E é um assunto que realmente, como ele é bastante camuflado, não se conhece muito, né? E a gente quer destacar bastante a importância dessa prevenção e desse olhar para a criança. Assim como nós falamos antes dessa questão pedagógica que a gente pode usar com a criança, também é importante que essa mãe, ou esse pai, a família, seja muito firme com a criança no sentido de acolhê-la, de dizê-la que a família está ali para tudo que ela precisar e que se alguém fizer algo e pedir para que ela se cale, para que ela não se cale, para que ela conheça e confie na mãe dela e possa contar, para que essa mãe consiga tomar outros encaminhamentos. Não. É importante? Com certeza. Meu filho, não. Ah, mas eu vou chamar o conselho tutelar. Chame. Não. Regras. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Obviamente que os pais precisam estar atentos a essas coisas todas, mas não é atribuir tudo ao conselho tutelar também, tá? Pai, mãe, tem que ter o poder de mando dentro de casa. Não é não. Não é um não. Pede para tua mãe. É um não definitivo, né? Isso. Ah, pedir para tua mãe, se a mãe deixa. Isso. Né? Regras em casa, horários, verificar o que o filho está vendo na televisão, no celular, o acesso ao computador. Porque o computador, a rede social, a rede mundial de computadores é um negócio maravilhoso se você souber usar. Mas redes sociais, e eu vou eliminando um monte de gente, é um esgoto e é um perigo. E é um perigo. Né? Esses cuidados. E se você tiver uma dúvida, acione. Ué, desconfiou? Deixe que o pessoal do conselho vá e verifique. Porque assim, ó, uma semana, 3, 4, 5 casos, meu Deus, espera lá um pouquinho. Menos. Existem semanas que, às vezes, até nem acontece. Existem semanas que acontece até uma discussão familiar ou uma agressão familiar. Mas uma semana com 5 abusos sexuais ou 3 abusos sexuais e 2 estupros, nós vivemos aqui. Não é fora do estado, não é em outro estado, não é região mais pobre. E detalhe, não tem classe social, né, amor? Não. Fabiana. Não tem, acontecem. E isso é um mito que as pessoas têm também. Eles acham que as coisas, a sociedade como um todo espera, né, que as coisas só aconteçam na periferia. E nós temos casos, e casos bem centrais, e de pessoas conhecidas, de famílias conhecidas. Então a violência, as relações humanas, elas acontecem em qualquer lugar, né? E a violência, ela está presente em todos os lugares também. E a gente vai, tá, Peron? A gente vai lá na periferia, mas a gente vem aqui no centro da cidade também. Não pense que é só lá fora que tem, não. Aqui também tem, viu? Olha, eu quero tocar mais vezes esses assuntos. Eu quero falar mais desse assunto. Porque assim, eu acho, entendo eu, que é só falando, é só trazendo o problema para nós aqui, ó. A mesa. Vamos colocar o problema à mesa para dizer assim, esse não é um problema lá de fora, é o nosso aqui. Vamos debater esse assunto, vamos falar desse assunto. Imagine você que nós temos aqui 5, quantos conselheiros? 5? 5 conselheiros tutelares que estão trabalhando e convivendo com 5, 6 casos por semana. Tem a semana que não acontece nenhum, mas 5, 6 casos por semana, pô. E você achando que acontece só lá no meio do mato? Não é isso, né? Então, por gentileza. Como eu disse anteriormente, não é para criar uma neurose, ficar neurótico e achar que tudo é abuso, mas é observar e tratar desse assunto. Vou fazer um trato aqui, nós 3, e em nome do Conselho Tutelar, e outras pessoas que poderão vir também do Conselho Tutelar, vamos debater esse assunto sempre. Vamos. Vamos falar desse assunto sempre. Até que as pessoas se encorajem
para dizer assim, ó, não é um bicho de 7 cabeças, mas nós temos que tratar disso. É uma coisa verdadeira. Nós não estamos aqui inventando que existe isso, não. Ah, isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Não, é aqui. Eu trouxe o pessoal aqui para ouvir da Morgana e da Fabiana essa afirmação. Ei, nós temos problemas aqui. Nós vivemos problemas aqui. 5, 6 por semana. É aqui que nós temos isso. E eu acho que só falando, Fabiana, é que a gente vai poder nos aproximarmos mais das pessoas para que elas possam vir também e contar. Se você não tem coragem, pode trazer aqui, pode ligar para nós, que nós encaminhamos. Nós pedimos socorro, sem identificar. Nosso WhatsApp do programa é esse aí, ó, 988605005. Sem identificar, nós encaminhamos também. Porque assim, ou nós tomamos providências, ou nós falamos do assunto, ou vamos deixar tudo acontecendo, como se nada estivesse acontecendo aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Topa? Claro. Olha lá, hein? Sabe que eu sou cobrador. Mas para nós, o Conselho Tutelar, é muito importante que seja divulgado essa situação e que as pessoas entendam que nós estamos aqui para ajudar. Né? E essa criança, se ela estiver sofrendo algum tipo de violação, não só do abuso, como maus tratos, negligências familiares, é importante a denúncia. E a denúncia vindo para o Conselho Tutelar ou para qualquer outra equipe da rede de atendimento, ela é anônima. Então as pessoas não precisam se preocuparem, né? Existe uma preocupação com isso, não divulguem meu nome. O seu nome não vai ser divulgado. A denúncia é anônima, nós vamos acolher e vamos tomar as providências. É possível fazer uma cartilhazinha? Dá para a gente mexer com isso? Olha, pelo menos nessa questão de orientação de pai e mãe, ó, tem que observar pelo menos isso. Pelo menos isso, observe pelo menos isso. E uma outra coisa assim, já que eu estou falando com a psicóloga, conversar. Existem pais presentes que são ausentes. Exato. Não tem? Muitos. Só de corpo presente. Só fisicamente. E assim, Peron, para nós a cada dia é muito claro, se nós não investirmos na proteção das crianças e dos adolescentes, a gente jamais vai ter uma sociedade melhor. Eu acho que nós chegamos num nível como seres humanos em sociedade que a gente precisa resgatar muita coisa. Eu também acho. E a gente só vai conseguir se a gente começar hoje, agora, protegendo a infância e a adolescência, para ter adultos um pouco mais saudáveis daqui a algum tempo. Olha, eu falei aqui esses dias e tenho falado isso com muita constância, inclusive para outros entrevistados, outras pessoas. Este espaço que nós criamos aqui, neste momento, simultaneamente em 3 plataformas de internet, no YouTube, no Instagram e no Facebook. No meu Facebook, inclusive, ele é repetido no meu Facebook, tem o Facebook na nossa página. É um espaço para nós termos coragem para abordarmos assuntos como esses aqui, sem medo, com responsabilidade e para repercutirmos ações importantes no nosso dia a dia. Eu tenho dito com muita constância, até muito repetidamente, uma teoria minha, não vou puxar a brasa aqui para o meu assado, a culpa para mim. Eu tenho dito assim, ó, o ser humano é mau. Ele é decididamente mau. Os exemplos é que tornam as pessoas melhores. Se o exemplo for ruim, vai piorar um pouco mais. Porque o que nós vemos por aí de acontecimentos, como provas cabais dessa maldade implícita que você não encontra nos animais. Eu ia mostrar hoje para vocês aqui a briga de 2 onças no Pantanal do Mato Grosso para defender os seus filhotes. Animal, irracional. E nós, humanos, assistimos. Eu não quero que acontecimentos, como disse a Morgana aqui, 5, 6 ocorrências semanais das mais diversas e violentas, cruéis, fique sendo apenas número, tá? Estatística. Nós temos que enfrentar isso. É ruim falar? Morgana, é ruim falar. É mexer numa ferida? É mexer numa ferida. É sangrar para alguém agora à noite? É. Mas eu não posso fugir disso. Não. Nós não podemos fugir disso. E se a Fabiana nos ajudar, se é interessante, né, Fabiana? Se isso é um negócio interessante,
é possível relatar assim, observe tais sinais, observe tais coisas, observe isso. Vocês têm elementos suficientes para produzir alguma coisa nesse sentido, para a gente começar a mexer mais com essas coisas. Eu sei que agora estamos vivendo uma pandemia, tudo mais difícil ainda. Os pais... Ei, escuta, nessa câmera aqui, fala baixinho para ninguém ouvir. Escuta aqui, vocês desaprenderam a conviver com os filhos, né? Tem pai que não sabe o que fazer. Pais, quando eu digo pai, é pai e mãe, viu? Não sabe o que fazer com o filho dentro de casa, entendeu? Por causa da pandemia. Quando saiu da escola, então, ficou com aula à distância, meu Deus do céu. Então, vamos ensinar esses pais o que eu puder. A nossa ferramenta está aqui, para que o Conselho Tutelar, assim como eu cobro, Fabiana, você testemunha disso, a Morgana testemunha disso, eu também quero fazer a minha parte. Claro. E o nosso espaço é para que a gente possa usar isso da melhor maneira possível para trazermos esses assuntos todos para que a gente possa debater aqui. Claro. E não é nada novo, né? Não é inventar a roda. Já existem, na verdade, programas, inclusive em 2019, foi descontinuado um programa extremamente importante, que era a Escola Segura. Era exatamente isso, trabalhar os professores para a identificação dos sinais de crianças vítimas de violência. E vou te dizer mais, Peron, a pandemia escancarou uma realidade muito cruel para a gente. Lá no Conselho nós conseguimos perceber isso. A retirada da escola da vida dessas crianças vulnerabilizou elas. Ou seja, a escola é um local extremamente importante para o Conselho Tutelar para cuidar dos direitos das crianças. Eles identificam os sinais da violência e reportam ao Conselho Tutelar para a gente agir com rapidez. E enquanto isso, a família se tornou um local de vulnerabilidade exatamente porque você falou isso. Os pais não sabem mais conviver com os seus filhos. Né? Ei, eu estava rindo aqui, rindo no modo de dizer, eu estava debochando aqui esses dias, entrevistando a secretária de Educação do município, porque em algumas vezes aqui eu noticiei sujeito que esqueceu o filho na creche. Sim. Esqueci. Como que você esquece o filho? Na creche ou na escola. Ou na escola. Esqueceu o filho. Sim. Entendeu? É mais ou menos assim, ó. O cara está segurando o filho pela mão, né? Para jogar o lixo na rua, joga o filho e traz o lixo de volta para casa. Nós estamos, pô, pelo amor de Deus. Morgana, obrigado pela visita, por aceitar o nosso convite. Como falei, nós estamos aqui instrumentalizando órgãos do nosso município, poderes do nosso município, o judiciário, o legislativo, o executivo, o Ministério Público, para que a gente possa mexer com isso de uma maneira que seja útil para todos. Obrigado por ter vindo, viu? Nós agradecemos imensamente. Agradecemos também imensamente a oportunidade, né? E nos colocamos à disposição para tirar dúvidas, para receber as denúncias, enfim. O Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul é bastante ativo. Estamos Obrigado, aqui. viu, Fabiana? Eu estou dando sorteio pelo seguinte, porque quando eu mandei um e-mail para o Conselho Tutelar, me responderam, assim, vai a Fabiana, foi a Fabiana que me respondeu. A Fabiana e a Morgana. Foi para o sorteio isso? É uma decisão do Conselho, né? É uma decisão colegiada, né? Todas elas são colegiadas. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Eu espero que a gente possa contribuir muito com esse trabalho do Conselho Tutelar. E assim, ó, pais, eu não quero nunca repetir a notícia que eu dei aqui na segunda-feira daquele caso de Guaramirim, que eu não quero nem falar, tá? Obrigado, viu, Fabiana? Muito obrigada, Peron. A oportunidade foi muito valiosa para nós. Todo o espaço concedido é um espaço muito valioso. E uma das atribuições do Conselho Tutelar é fazer o aconselhamento a pais. Então, assim, está com dúvida, precisa conversar, precisa de uma orientação, vem lá no Conselho. A gente está aberto de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 11h30, das 13 às 17h. Ou liga, né? Faz o contato por e-mail, como for melhor. E a gente está lá para atender a população mesmo. Muito bem. Seguinte, compartilhe este programa aí nas suas redes sociais para você passar adiante e repetir o que nós trouxemos aqui, né, das conselheiras tutelares, essas dicas que foram dadas, esses ensinamentos que foram passados, para que a gente não tenha notícias tão ruins aqui em Jaraguá do Sul. Eu sei que nós vamos levar ainda algum tempo para poder construir uma base mais sólida, de mais respeito, mais consideração,
mais humanidade, mais sentimento, mais empatia, enfim, uma série de coisas tão ausentes hoje. Tão ausentes que, e eu vou culpar aqui pais e mães, sim. Quando eu falo só pais, dá a impressão que só os homens. Não, pais, pai e mãe. Vocês viram a dificuldade de convivência com os filhos em tempos de pandemia? Por que será que vocês viram isso? Por que vocês acharam tão difícil não ajudar a fazer a tarefa da escola, por exemplo? Não ter paciência no dia a dia? Sabe por quê? Porque vocês são pais ausentes. Vocês são presentes fisicamente e ausentes totalmente, né? Porque quando o filho conviveu mais, precisou conviver mais, vocês nem sabem mais o que fazer com os filhos. Entendeu? Isso não são só... Quer assumir, assuma. Quer falar assim, o sujeito está exagerando, a consciência é tua. Eu quero que você pense nisso. Tá? Não sou o dono da verdade, não. Mas eu vivo uma realidade repassada para mim no dia a dia aqui. Converse com seu filho, com sua filha. Saiba da vida do seu filho, da sua filha. Verifique. Escute. Eu já falei assim, tem umas coisas que as pessoas falam assim, meu Deus, mas isso é uma invasão de privacidade. Deu uma incerta. Deixa eu ver tua bolsa aqui agora, já, desse minuto. Está invadindo privacidade nenhuma. Seu filho, tua responsabilidade. E se por um evento você pegar a coisa antes de crescer, que bom, né? Ensine seu filho ou sua filha a ter vocês, pais, como pilares de confiança. Se os filhos não confiarem nos pais, se os filhos não entenderem que os pais são amigos, mas são pais antes de ser amigos, tá? Amigo só de rua. Pai amigo é o pai que compreende e fala assim, vem cá, sem TV, sem celular, mas não é de faz de conta, é para ensinar para a criança os valores e a necessidade de que a vida tem regras, viu? A vida tem regras. Converse mais, fale mais, saiba mais, interesse mais pelo seu filho. A pandemia te ensinou isso. O que eu faço com meu filho agora? Quantas brincadeiras foram... Tem pais responsáveis. Quantas brincadeiras foram inventadas para dar conta da molecadinha? Mas é isso aí, entendeu? Participe da vida do seu filho, para que amanhã depois eu traga aqui mais 2, 3, 4, 5 conselheiras, ou todas de repente. Vem todo mundo. Não tem que ir para plantão, né? Não é plantão, não pode sair todo mundo. E a gente fala assim, não, nós melhoramos muito nessa nossa condição. Compartilhe o programa e nos aguarde amanhã às 7 da noite, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Fique com Deus, eu vou com ele também. Juízo, cuidem dessa questão da pandemia do coronavírus que está aí matando gente de 33 anos. Hoje em Jaraguá do Sul. Por favor. Prevenção em caldo de galinha não faz mal para ninguém. E eu quero continuar tendo você como minha companhia todos os dias. Obrigado, até amanhã, 7 da noite. Clica ali, compartilha e avise os amigos que foram dados conselhos interessantes hoje aqui dessa questão tão delicada que nós vivemos em Jaraguá do Sul. Um abraço e até amanhã.